Olá, meu nome é Laís e esse é mais um episódio do Autismo Não Tem Cara. Pra quem não conhece esse quadro, eu vou tentar trazer mais depois dessa pandemia, pessoas adultas no espectro pra falar um pouquinho sobre o que é ser quem a gente é, tirando o protagonismo do nosso diagnóstico e mostrando que ser autista é muito mais do que ter um papel escrito lá, sou autista. A gente é gente, como qualquer outra pessoa, e a gente tem os nossos gostos, nossos anseios, nossos medos, assim como qualquer outra pessoa. Então esse quadro é mais pra desexotizar a vivência da pessoa autista. Como você descobriu o que você queria fazer na graduação? Eu sou formada em Ciências Sociais com habilitação em Antropologia, e eu acredito que esse desejo surgiu de uma carência que eu tinha, talvez por conta do autismo, mas que eu tinha uma necessidade, uma curiosidade muito grande em entender o comportamento das pessoas, em entender o ser humano, entender o comportamento social. E aí eu fui levada para esse caminho. E como é a sua relação com pessoas que você não conhece tão bem, aqueles semi-conhecidos, assim? Eu cresci escutando das pessoas que eu sou uma pessoa muito fria, mas eu acho que isso é uma primeira impressão, assim, porque eu sou muito séria para a maioria das pessoas, eu não entendo as piadas, qualquer piada, eu não rio das coisas assim de cara, eu preciso processar, às vezes entender, se não for um tipo de piada, um tipo de humor que eu já esteja acostumado. E eu acho que por conta disso, transparece como sendo uma pessoa fria, mas os meus amigos mais próximos e a minha família conseguem entender bem melhor e não me veem dessa forma. Não me veem como uma pessoa fria. E como é essa relação com os seus amigos mais próximos? Você tem muitos amigos? Eu diria que eu tenho muitos conhecidos, mas poucos amigos. Porque a minha concepção de amizade, ela tem a ver com conexão extracorpórea, sei lá. Uma coisa mais transcendental. E eu acho que a amizade é quando a gente não precisa ficar se justificando, se explicando demais. A gente só é a gente e a outra pessoa acolhe a gente como a gente é e a gente acolhe a outra pessoa como ela é. E talvez por conta dessa concepção eu considero ser uma pessoa de poucos amigos. Os meus amigos, eles são justamente assim. Eu nunca precisei explicar nada quando eu recebi o diagnóstico. Nada mudou. Por mais que eu tenha catastrofizado muito o diagnóstico no primeiro momento, eu achei que todo mundo ia me abandonar. Foi muito pelo contrário. Eu fui muito acolhida, fui muito acalmada e eu não precisei me explicar. Nada, assim. E eu acho que a amizade é isso. Qual é a sua relação com a espiritualidade? Eu sempre fui uma pessoa que teve uma relação com a fé, com espiritualidade, com Deus. Eu sempre acreditei em Deus. Mas houve momentos em que eu tive essa fé um pouco abalada, sabe? Por não entender o mundo ao meu redor, por não entender que Deus falava comigo e eu não escutava, literalmente não escutava, então eu achava que tinha alguma coisa errada comigo, que eu não conseguia escutar Deus falando dentro da minha cabeça, pensamento literal, né? Eu não entendi o que era ter uma relação com Deus. Depois de muitos perrengues da vida, eu percebi que Deus estava em todo lugar, em todas as pessoas, e a gente só precisava treinar o nosso olhar para enxergar, e que a gente encontra Deus dentro da gente. E que ele existe, basta a gente treinar o nosso olhar, e ele existe além da religião que você siga. E eu tenho uma ideia de religião que é algo como... Cada religião é como se fosse um idioma, uma língua que serve para fazer com que as pessoas, que são tão infinitas quanto as religiões, as manifestações de espiritualidade, e elas existem para conseguir chegar e se comunicar, fazer com que Deus se comunique através dessa linguagem, que seria a religião, às mais diversas pessoas, que falam os mais diversos idiomas. Às vezes,
eu estou falando português e eu estou falando em, sei lá, católico, na língua católica, para você que fala inglês e não consegue entender a minha língua. Mas você consegue entender a sua língua e eu consigo entender a minha língua e a gente pode estar falando a mesma coisa em idiomas diferentes e que a gente não se entenda, mas a gente está falando a mesma coisa. Eu acho que dominar várias línguas, entre aspas, é algo que, assim como literalmente falar várias línguas, você consegue chegar a vários lugares e falar sobre várias coisas e aprender várias percepções de vida. Então, eu acho que Deus está em todo lugar, em tudo, e a gente só precisa treinar nosso olhar. E sobre ir a vários lugares, como é que você se sente viajando sozinha? Ai, eu adoro. Eu me sinto muito, muito livre. Eu sinto que é a oportunidade que eu tenho para exigir um pouco mais de mim, porque nos lugares em que a gente transita normalmente, a gente está acostumado a falar com aquelas mesmas pessoas, a se comportar das mesmas formas. A gente, querendo ou não, tem uma rede de apoio de familiares e de amigos que nos auxiliam nas atividades. E quando a gente está viajando para um lugar totalmente desconhecido, com pessoas desconhecidas, a gente é obrigada a falar mais, a se comportar de determinadas formas que talvez normalmente na nossa vida cotidiana a gente não faz. E eu acredito que viajar o mundo sozinha tenha me ensinado muito sobre habilidades sociais, sobre comunicação, sobre mim mesma. E eu me sinto muito à vontade viajando sozinha. Muito, muito, muito mesmo. Conta um pouco sobre seus interesses pessoais. Pelo que você se interessa? Eu me interesso muito sobre psicologia, psiquiatria, psicopedagogia, tudo que tem psi, eu acho muito interessante. Eu gosto muito de livros, eu gosto muito de escrever, eu gosto muito de pintar. E os meus interesses especiais, eles envolvem tudo isso. Ontem eu tava revisitando os meus diários antigos e eu tinha uns pensamentos que eu falo, tipo, caracas, como que uma adolescente de 13 anos pensava essas coisas, sabe? E eu sempre tive uma relação muito íntima e muito facilitada e à vontade com os idiomas. E essa é uma das minhas habilidades que eu tenho mais orgulho, assim. Conseguir dominar diferentes idiomas e aprender através dos métodos que eu fui desenvolvendo ao longo do tempo. Eu gosto muito de criar coisas. Ultimamente eu tenho criado muitos abajures com peças de carros que seriam descartadas. Tem a ver também o meu interesse por luminárias, abajures com o autismo, por conta da sensibilidade sensorial. As luzes brancas, elas me incomodam muito, me deixam muito cansada. Então, sempre tenho abajures pelos lugares que eu posso colocar. E as luzes são sempre amarelas. Então, eu sempre recomendo para as pessoas que compram os meus abajures de colocarem lâmpadas amarelas. Até para compor aquilo que eu pensei na hora de fazer os abajures. E você fala quantas línguas? Falar, me comunicar, eu consigo me comunicar em português, inglês, espanhol e alemão. Mas eu consigo ler em outros idiomas provenientes do latim. Tipo, italiano, francês, mas eu não falo esse idioma. Até catalão, que eu nunca fui na Catalunha, eu consigo ler. E eu acho isso um pouco bizarro, mas tem tudo a ver com o pensamento logicamente estruturado. Porque eu consigo identificar a lógica na estrutura linguística. E aí, isso na minha cabeça facilita o processo de assimilação de significado. Faz sentido? Faz sentido, faz muito sentido. E sua relação com o fato de você ter muita facilidade para aprender determinados assuntos, né? Você se reconhece como uma pessoa inteligente mesmo? Você olha pra você e fala, tipo, caraca, eu sou muito inteligente. E eu sou muito dedicada no que eu me proponho a fazer. Eu acho que as pessoas elas têm preconceito com pessoas que se aceitam como inteligentes. É como se vissem essas pessoas como, sei lá, prepotentes ou exibidas. Mas eu realmente acredito, eu me enxergo como uma pessoa que tem habilidades intelectuais que são acima da média. E os testes que eu já fiz comprovam isso. Não é em tudo, porque, por exemplo, eu sou péssima com números. Péssima, tipo, péssima, péssima.
mas eu sou muito boa com as palavras. Então, às vezes, se você me der um problema lógico, eu consigo te responder corretamente, mas se pedir pra demonstrar isso com números, eu não vou saber. Eu me considero uma pessoa inteligente, acima da média. Eu consigo perceber isso em todas as fases da minha vida. Mas eu não acho que isso me torne mais do que ninguém. Eu acho que é uma facilidade que eu tenho e outras pessoas têm outras facilidades que às vezes não são tão evidentes na sociedade, mas que são habilidades muito importantes e relevantes em outras áreas, em outras instâncias da vida. Como você se organiza para estudar? Desde sempre eu tenho uma rotina muito ocupada, desde muito cedo mesmo. E eu tenho muita necessidade de seguir uma rotina. Então, durante a semana, todos os dias da semana são muito parecidos uns com os outros, porque eu faço as mesmas coisas, nos mesmos horários. Esse padrão, seguir um padrão, me ajuda muito a organizar, a estruturar as minhas atividades e o meu pensamento e o meu processamento das coisas. E eu acho que isso facilita todo o processo de aprendizagem, sabe? Você acredita em signos? Você é dessa coisa? Então, esse é um assunto interessante. Por quê? Como muitas pessoas me viam como fria, me veem como fria, e eu descobri que o meu signo é um signo frio, que tem inclusive a fama de ser o coração gelado, que é Capricórnio, eu sempre tentei colocar a desculpa pra isso, sabe? Tipo, eu sou assim porque eu sou capricorniana. Eu tenho facilidade pra ganhar dinheiro, eu nunca me endividei porque eu sou capricorniana. Mas eu acho que é uma mistura dos sintomas do autismo com o fato de ser capricorniana. Porque eu gosto das coisas o mais previsível possível e eu gosto de segurança. Isso é característica tanto do autismo quanto de Capricórnio, né? Então eu acredito sim, eu acredito, mas eu acredito também que existem outros fatores que influenciam também. E a gente sempre tá fazendo escolhas para escrever a nossa história e remodelar quem a gente é. Nada é tão estático, né? Não é um mapa astral que vai ser Exato. definido em você. Eu tô fazendo um curso e hoje, eles falaram uma coisa sobre Capricórnio que eu achei muito legal com você falar sobre os abajures que você faz. Não é? Que era, Capricórnio é uma coisa, é um signo de materialização. Ele precisa tornar algo material, materializar ideias, objetivos, uma coisa, um objeto. E eu achei muito legal você falando da criação do abajur e tudo mais, porque é realmente materializar uma coisa. Faz muito sentido, porque é como se eu materializasse uma necessidade que eu tenho, que é a necessidade de adaptação sensorial, e eu pudesse, sei lá, talvez presentear ou oferecer essa adaptação para outras pessoas. Nossa. Então é isso. Se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, me encontre no Instagram, se inscreva no canal e curta esse vídeo. Até a próxima. Obrigada.